quando aconteceu no Brasil Tropicália e estava acontecendo o movimento hippie, né, no mundo, o surgimento da contracultura, né, tinha, sei lá, entre 7 e 13 anos. Quando eu estava entrando na faculdade, tinha um outro tipo de mentalidade ligada ao universo do rock and roll, mas que era uma coisa de um tipo de atitude diferente, sabe? Quando pinta o punk, principalmente. Esse intervalo entre o fim do Equipe, os primeiros shows dos Titãs, que são em 82, né? A gente começou a conhecer um pouco mais desse rock internacional e dessas mudanças, né? Na época do Equipe, assim, eu já fazia música com o Paulo, o Marcelo e o Branco tinham um trio com o Beloto, que era o Trio Mamão, o Nando tinha uma outra banda chamada Camarões, o Brito já compunha e também desenhava, gostava muito de desenhar. Com o tempo, depois que saiu do Equipe, a gente continuou fazendo música e aí alguns projetos a gente participou junto. Daí que essa foi a semente, assim, da banda. Aí a gente falou, pô, vamos investir nos Titãs e tal. Eu queria que eles começassem, então. Você tem alguma coisa a dizer, Arnaldo? Sobre a sua participação hoje, sobre esse fato da RTC estar abrindo o espaço para música. Vocês que nunca tocaram em televisão, estão sempre pedindo espaço. Você acha que não é um barato a RTC abrir esse lugar para vocês? Não sei, acho bom, acho legal. Pode crer, Arnaldo acha legal a RTC abrir esse canal para todo mundo. Vá trabalhar, mas volte, não se esqueça dos teus filhos. Dinheiro é pra gastar, dinheiro é pra gozar com a família. Vá se enfeitar, de a boca ponha falsos cílios. Você quer se matar, você já tá pra lá, já perigo. Com os Titãs era interessante porque ninguém era instrumentista, a gente aprendeu a tocar junto para mostrar, todos eram compositores, na verdade, a gente queria mostrar nossas músicas. E aí a gente aprendeu a tocar junto mesmo, assim, a gente queria mostrar nossas composições. Aí começamos a ensaiar muito e a fazer apresentações por São Paulo, em casas noturnas, onde dava para tocar. Na época tinha muito lugar para tocar ao vivo em São Paulo. Tinha uma cena assim, muito viva de bandas de rock que a gente adorava tocar ao vivo. Essa foi a nossa escola, assim, a gente aprender a tocar tocando, fazendo show. Atenção, passageiros do voo 727, com destino a Sonífera Ilha. Apertem os cintos e boa viagem. Sonífera Ilha foi nosso abre caminho, foi a música que foi um estouro de rádio, um sucesso de rádio. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de brilhar, pra te sintonizar. Mas é uma música que tinha um apelo forte, né, ali. Enfim, essas coisas são inexplicáveis, né? Sonífera Ilha, descansa meus olhos. Não sei quanto é a música, quanto é o nosso visual, nossa performance, uma banda de 8 caras chegando, ninguém conhecia, ninguém sabia o que eram os Titãs. Sonífera Ilha. Mas depois que a gente assinou o contrato, aí teve uma coisa da banda se profissionalizar, entendeu? A gente que, por exemplo, antes marcava os shows, era a gente mesmo que fazia o transporte, tudo. Aí, de repente, a gente teve que ter um empresário, de ter compromissos no Brasil todo, de divulgação de shows, e mudou o patamar da coisa, né? E aí, depois disso, veio televisão. O produtor desse disco foi o Lulu Santos, a gente chamou ele para produzir e tal, ele foi para São Paulo, passou um mês, sei lá, com a gente gravando e tal. A televisão me deixou burro, muito burro demais.
E essa música ele resistia um pouco a ela, sabe? Tinha as músicas que ele gostava mais e tal. E essa ele não entendia direito, porque ele achava que era uma música que falava contra a televisão. E não era verdade, a gente adorava a televisão. A gente gostava de fazer programa de TV, a gente gostava de assistir TV e tal. É um personagem, na verdade, que não é imune a nada. É o personagem que tudo aconteceu com ele, entendeu? É uma outra, é uma música que está falando contra a imunidade que você cria como uma redoma contra o mundo, entendeu? Aí o Televisão foi o segundo disco, teve um certo sucesso e tudo isso, mas não foi um êxito, assim, foi um disco que a gente ficou um pouco decepcionado com a recepção dele, assim. Aí o terceiro foi Cabeça de Dinossauro, aí já foi outro tipo de estouro, porque aí era um disco com aquela violência, né, com aquele discurso mais falando, cada faixa falando das instituições, um disco muito pesado e tudo isso. E aí quando a gente fez esse primeiro disco com Liminha, que foi uma parceria também muito fértil, aí eu acho que aconteceu assim, enfim, um registro sonoro que nos deixou felizes. Discurso, quando está adequado à maneira como você musica ele, aquilo pode ser muito potente, assim. O que era a última faixa do lado 2 do Cabeça de Dinossauro, a música que encerrava o disco. Não é o que não pode ser, não, que não pode ser, que não é, não, e não pode ser, que não é, não, e não pode ser, que não é. É uma frase lógica vazia, né, assim, de sentido. Não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. O que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não. Desdobramento que vai transformando, mas ao mesmo tempo está repetindo um discurso lógico, vazio, enfim. É um exercício de linguagem lúdico, né? Não é o que não pode ser, vamos falar. Não é o que não pode ser, que não é. O que não pode ser, que não. Claro, juntou a coisa da música pop com a coisa de um poema mais, com uma coisa mais construtivista, com uma influência da coisa da poesia concreta. Na verdade, é o mesmo módulo que vai se repetindo, que desdobra ele em muitas frases diferentes. Então, depois de ter gravado a canção, eu acabei vendo que dava para cantar a música inteira dentro de um círculo, quer dizer, evidenciando isso de que era um módulo, né, de linguagem que era circular, que ele voltava ao início, enfim, que não é o que não pode ser que, não é o que não pode ser que não é, o que não pode ser que não, é o que não pode ser que não é, o que não pode ser que, não é o que não pode ser que não é o quê, só aqui que volta. Lugar nenhum é do lado B do disco. Não. Gente. Tá rolando.
Renato, eu poderia citar o que os críticos disseram, mas eu gostaria que você fizesse uma análise e dissesse qual a diferença dos Titãs com e sem você. Os Titãs era uma turma mesmo, era uma turma de composição o tempo todo, assim. A gente saía do show e ia pro hotel no quarto de alguém fazer música. Somos 8 cavalos no desfiladeiro, numa charrete sem fim. Somos 8 cavalos puxando uma biga desgovernada. Somos 8 testa de gato, testa de culo, cada um com sua raça, com sua cor, com sua visão, com sua viagem. Muita brincadeira, tinha uma linguagem. Acho que quem chegava perto dos Titãs se assustava um pouquinho com os códigos que tinha entre a gente, porque aquilo parecia uma coisa bem impenetrável, eu acho, para quem era de fora, sabe? A saída de Arnaldo Antunes piorou os Titãs. A saída de Arnaldo Antunes melhorou os Titãs. Com qual você fica? O que você acha dos Titãs? Quer saber se você vai voltar? Por que você se separou dos Titãs e como Mas é vamos... melhor fazer uma de cada vez. Não, é tudo Titãs. Algo é o nome do homem, coisa é o nome do homem, homem.